Olá, seja bem-vindo ao PLSS TI nas Nuvens. Hoje, com orgulho que eu apresento o nosso convidado Rodrigo Fragola, que é especialista em segurança há muitos anos. Uma carreira brilhante, um palestrante que hoje ocupa a cadeira de CEO da OHSEC. Rodrigo, seja bem-vindo ao PLSS TI nas Nuvens. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Você é de Brasília, se formou aí. Qual que é a tua história? Ô, João, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Uma parceria de alguns anos nossa, né? E vamos lá, né? Eu sou aqui de Brasília, eu formei em 1996, que já tem um bom tempo que eu estou envolvido com segurança. Na realidade, eu trabalho com segurança desde 92, não é? Bolsa, estágio, sempre tive envolvido com essa área de segurança, até porque, na época, dentro das universidades, começou-se a utilizar muito Linux e não tinham muitas pessoas que conheciam Linux na época. E o Linux tinha um pouco essa pegada da segurança em relação ao Windows na época, por ser multiusuário, não é? Por ter uma segurança de arquivos mais fragmentada, você poder trabalhar com grupos. Na época, o Windows não tinha isso, né? Então, a gente sempre tinha uma pegada mais de segurança. Então, eu comecei dentro da faculdade, trabalhando lá no CPD, trabalhando no laboratório de informática, e próximo de formar, né, apareceu uma discussão acadêmica sobre a questão do firewall, se firewall era bom, se firewall não era bom, né? E aí eu falei, vou fazer um projeto final disso aí, né? A coisa estava começando ainda, os firewalls que a gente tinha implementado, que a gente tinha implementado nas universidades, nas empresas, praticamente não existiam, não era uma coisa difundida. A maioria deles eram firewalls de IP, né? Eles não tinham essa questão da tabela dinâmica, etc. Você tinha que configurar a ida, configurar a volta, conhecer a troca de portas de protocolo, etc. Quer dizer, você não tinha muita facilidade. E a gente montou um grupo, não é, para fazer o TCC nosso, projeto final. Estudamos a teoria, não existia documentação, não existia livro, não é? Quando a gente começou a fazer o projeto, então todo o projeto era baseado a gente pesquisava no Ghost, né? Pesquisava naquelas ferramentas Waze, não tinha Google, né? E a gente tinha acesso a papers, grupos de discussão, e muita discussão, se valeria a pena, se não valeria a pena, a questão do delay, etc. E aí, a gente começou a fazer esse trabalho, e eu lembro que nós conseguimos desenvolver não só um firewall, como conseguimos alterar o kernel do Linux, que era uma coisa nova na época, no Brasil, a gente não tinha muito, a gente não tem até hoje programadores para isso, mas na época a gente conseguiu fazer. E eu lembro muito bem que, faltando um mês para a nossa apresentação do nosso TCC, foi publicado o livro Building Firewall, que foi o primeiro livro publicado de Firewall, porque a gente começou o nosso projeto antes, e nós estávamos convictos de que iríamos dar um show, porque os professores não estavam entendendo nada do que a gente estava fazendo, e aí, um mês antes, saiu um livro resumindo tudo, né? Então, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência bastante divertida. Depois, a gente saiu para o mercado, montamos uma equipe aí de 4 pessoas, começamos a trabalhar, tínhamos nosso primeiro cliente depois de 1 ano e meio, e daí para frente é história, né? A empresa cresceu, vendeu bastante produto aí nos últimos anos, e desenvolveu o produto de uma coisa que era básica, né? Inclusive, esse projeto, ele está disponível, vira e mexe, ele aparece, alguém me liga para tirar dúvida e tal, algum estudante, o nome dele era O Vigilante, né? Que era o nome do projeto, era O Vigilante. Então, foi uma coisa bacana. Que legal, Rodrigo. E aproveitando esse gancho aí que você contou como é que você começou, né? Eu queria que você introduzisse aí para nós por que esse tema de segurança da informação começou lá atrás, né? Quais foram os primeiros gatilhos para as empresas, para as faculdades começarem a olhar para a segurança da informação, e queria que você trouxesse até hoje aqui como é que está esse cenário. Eu acho que, assim, você falou uma palavra interessante, o gatilho, né? O que tornou a segurança de informação algo visível, né, inicialmente?
foi quando a gente começou a migrar dos sistemas de grande porte para os sistemas Ionix, para os sistemas de plataforma PC, não é? Na época tinha muita estação SAN, né? O laboratório de pesquisa usava muita estação SAN, mas basicamente foi a entrada do Ionix no mercado. Né? Com isso, o acesso à informação, o acesso ao console, o acesso passou a ser mais difundido. Em paralelo com o crescimento da internet. Né? Eu lembro de instalar links de conexão de 19.200, links de backbone. De 19.200? Para 5 mil pessoas de 19.200, tá? Então, nós estamos falando dessa época. E aí a gente tinha muito acesso a BBS, etc. Então, quando essas plataformas elas saíram daquele ambiente controlado, onde você tinha o controle do cabo que chegava na estação do cara, onde estava cada estação, quem estava sentado em cima de cada estação, e a própria operação do equipamento, ela era muito limitada. Não é? Você tinha ali uma tela que você entrava um conjunto de dados, você dava Enter, e você não tinha muito o que fazer ali. Não é? Era uma grande máquina de escrever colaborativa. Né? Vamos lá, os grandes portes eram grandes máquinas de escrever colaborativas que eventualmente faziam algumas continhas, somava, dividia e fazia alguma coisa. Né? Obviamente, tirando a área científica, que é outra conversa. Quando isso passou para as estações e a internet começou a entrar, as pessoas começaram a se conectar e aí começaram os problemas, porque a segurança ela não vinha de fábrica, né? Hoje, quando você instala um Linux, ele vem todo fechadinho. Antes, quando você instalava um Linux lá atrás, que demorava quase 3 semanas para você arrumar o drive do CD-ROM, o drive do disquete, a placa de vídeo... A placa de vídeo, então, era uma novela, né? Você tinha que compilar pedaço de código, certo? E tudo isso vinha aberto, não é? Porque a internet ela foi desenhada desse jeito, e os ambientes acadêmicos eles foram desenhados desse jeito, não é? E quando você começa a introduzir essas máquinas abertas, as pessoas começam a brincar, né? A ter acesso à pasta do outro, não é? A ter acesso à informação de outras pessoas. E tudo surgiu, no fundo, como uma grande brincadeira, não é? Tanto é que no mundo hacker, né, o hacker ele não gosta, o hacker, que é aquele cara que é estudioso, que quebra as coisas como uma disciplina, né? O hacker não como algo mal, mas como uma das várias disciplinas da tecnologia, é uma coisa bacana. Por quê? Porque ele surgiu dessa época, né? Então, eu penso que foi justamente nesse momento que eu tive assim, o prazer de estar vivendo nessa época. Eu só não cheguei a programar com cartão perfurado, que eu entrei acho que 1 ano depois que o cartão perfurado foi banido. Mas eu cheguei a trabalhar com grande porte, tanto no Serpro como no ONB, conseguia programar em Pascal, em grande porte, cheguei a usar ambientes, né, de grande porte, então consegui pegar bem essa transição, né, de um mundo para outro. Tá? Então, acho que o gatilho principal foi esse. E tem mais, em paralelo, quando os PCs começaram a surgir, né, o McAfee, né, começaram a aparecer os vírus, porque, nota, era tudo aberto. A segurança não era uma coisa que... Nota o seguinte, quando o cara que trabalhava lá no grande porte e pensou, putz, agora eu vou colocar a coisa no micro, ele pegou aquele conceito e jogou no micro. Né? Então, para ele, não ia ter problema de segurança. Né? Olha que absurdo, criar um sistema operacional que você consegue invadir a área de execução de código, área de dados, jogar código em área de dados e redirecionar isso. Quer dizer, o DOS, ele nem sequer passou pela cabeça a segurança de alguma coisa com ele. Né? E o Unix ainda era um pouco mais seguro, porque você tinha proteção de memória, mas ele vinha todo aberto. Você tinha que ir lá fechar as portas, tirar os diretórios e etc. Pô, é um trabalho dificílimo, né? Eu imagino... Isso. Hoje você fazer isso com internet, né, Fragola? Você digita no Google, o cara que é técnico vai, procura, se vira. Agora eu fico pensando um pouquinho antes, né? Você teve que procurar esse livro. Como é que era feito a atualização disso? Como é que os profissionais se atualizavam nesse contexto de segurança? Cara, lista de discussão. A gente vivia enfurnado nas listas de discussões. Aquelas listas de discussões por e-mail, não é? Que a gente se inscrevia, não é? Eu até já esqueci o nome, faz tanto tempo isso. Tem o tal do Mirk também, né?
Isso, o IRC. Não, a gente vivia enfurnado nesses grupos, porque, nota, não existia browser, não é? Não existia browser, né? Então, você pesquisava como? Tinha algumas ferramentas de Waze que você tinha que ir lá, por exemplo, eu sou um fabricante, eu vou lá nessa ferramenta e indexo a minha página, lá. Se eu não fizer isso, ninguém acha a minha página, né? É diferente, né? Não existia indexação automatizada. Mas era uma época muito legal, porque, assim, você tinha uma colaboração maior, né? Você tinha uma troca de informações maior. Hoje também ela é grande, não é? Mas ela é grande porque ela está muito disponível, não é? Na internet. Você hoje, cara, o que não tem... você sabe que você está trabalhando numa área de ponta, quando você começa a pesquisar as coisas, não acha. Aí você está trabalhando numa área de ponta, né? Entendi. Puta, muito interessante, muito interessante. Fragola, então é inegável, né, que toda essa mudança de conceito que você acabou de explicar para nós, de sair do mainframe, do ambiente totalmente controlado, onde a gente sabia até o cabo que era ligado, né, para essa estrutura distribuída que a gente tem hoje, daí a gente começa a falar de nuvem, peer-to-peer, enfim, né, a tecnologia evolui muito rapidamente e o conceito de segurança também tem que acompanhar essa evolução, né? E baseado nesses desafios que a gente tem hoje, que é o mundo inteiro conectado, IoT, carro, TV, geladeira, enfim, assim, acho que são poucas coisas que estão offline ainda, né? Quais que são os desafios para nós, profissionais de segurança, proteger todo esse ambiente? Acho que a pergunta é bem ampla, Rodrigo, mas vamos quebrando. Nossa Senhora. Eu acho que assim, pegando o gancho ali do gatilho, né, que você comentou, a gente tem que entender que a segurança ela sempre vem a reboque da tecnologia, não é? Então nós comentamos ali o primeiro gatilho, né, quando a segurança começou a ser algo que a gente começou a entender que é algo importante. A partir dali a gente começou a viver várias revoluções tecnológicas, né? E a cada revolução tecnológica são acrescentados novos desafios na segurança e velhos desafios são transmutados, não é? Eu tinha um exemplo interessante que é assim, quando você cai hoje num golpe de WhatsApp, não é? Daquele golpe que a pessoa troca a foto, bota a foto do filho, né? Bota o nome do filho, manda para a mãe pedindo dinheiro e a mãe fica desesperada e manda dinheiro para uma conta de uma pessoa que ela nunca viu e depois ela descobre que ela não está falando com o filho dela, né? Isso não é um golpe novo, né? Isso é um golpe, né? Isso não é um golpe novo, isso é um golpe que foi repaginado em função de uma nova tecnologia, não é? Então, por exemplo, o que a gente espera do metaverso, dos mundos virtuais, né? Caso eles de fato tenham alguma relevância na sociedade, que é algo ainda que é questionável nesse momento. Mas vamos supor que eles tenham relevância, a gente vai ver o quê? Golpes que eram aplicados no WhatsApp, que eram aplicados, o golpe do boleto, não é? A invasão do site, tudo isso se replicando nos mundos virtuais. Então, nós vamos ter velhos golpes com novas tecnologias e novos golpes que a gente nem sabe quais são, que ainda não surgiram, né? Por essa característica da segurança estar sempre a reboque da tecnologia, à medida que a tecnologia avança. Agora, quando a gente olha assim, para o cenário da segurança atual, existem algumas coisas que a gente tem que estar atento, não é? Existem questões que vão permear a segurança, independente da tecnologia que a gente utiliza. A primeira questão é a criptografia e o sigilo de dados, que é algo assim que não foi resolvido do ponto de vista social, não é? Existe tecnologia, existem soluções, mas do ponto de vista social isso não foi resolvido ainda. O segundo item é a autenticação. É algo também que existem as ferramentas, mas do ponto de vista social, isso não foi adotado, isso não foi resolvido, a gente ainda tem milhões de problemas. Nós temos a questão da fronteira, não é? À medida que a tecnologia avança e nós nos tornamos cyber-humanos, que na realidade o que está acontecendo é isso, quer dizer, uma criança que nasceu nos últimos 5 anos, ela não se enxerga sem o smartphone. Perfeito. Então, né, dá para se dizer que o smartphone é um componente físico
né, da pessoa. Então, nós estamos já, mesmo não tendo ainda chips enfiados na nossa pele, nem na nossa cabeça, como querem colocar, mas nós já somos cyber, não é? A gente já tem hoje, por exemplo, a internet como uma consciência ou uma memória compartilhada, né? Então, existe essa questão do limite também. Como fazer segurança quando esses limites estão cada vez sendo mais nebulosos e cada vez avançando mais para cima do indivíduo? Não é? Então, a gente já falou da criptografia, da autenticação e dos limites. Por que é importante essas três coisas? Porque quando a gente olha do ponto de vista da segurança, tudo gira em cima desses três conceitos. Não é? O que você quer com segurança? Você quer garantir que aquele dado que você colocou ali, ele não foi alterado? Você quer garantir que a pessoa que recebeu aquele dado chegou naquela pessoa? Você quer garantir que aquele dado passe exclusivamente por um determinado caminho ou por um conjunto de caminhos específicos para você garantir a integridade daquele fluxo de informação? E isso tudo muda, né? Com a vinda do cloud, isso muda, com a vinda dos PCs, isso muda, com a entrada do smartphone, isso muda, e os processos começam a ficar cada vez mais complexos, né? E do ponto de vista de paradigma da segurança da informação, a gente mudou muito pouco o conceito do que é segurança da informação e de como a gente deve trabalhar isso, não é? E é isso talvez que seja a grande coisa que deve mudar nos próximos 10, 20 anos, é esse paradigma. O que eu digo é assim, a maioria dos frameworks, das ferramentas, dos processos, das estruturas utilizadas hoje são as mesmas em relação à concepção de 20, 30 anos atrás, né? Mas, em quantidade de ferramentas, é um número absurdo. Só para te dar um número, assim, uma empresa de médio e grande porte que queira de fato fazer segurança da informação, ela vai adquirir em torno de 20 a 40 produtos diferentes. Caraca, que muitas vezes não se conversam entre si, e daí tem toda a carga de configuração, a carga de trabalho, porque, Rodrigo, vendo você falando assim, tudo bem, adquirir a ferramenta é possível, com o dinheiro você faz isso, mas e você ter também do outro lado as pessoas para operar isso, isso é um grande desafio, né? Não, é um grande desafio, e a segurança ela tem um problema. Por que, por exemplo, nós não temos hoje um grande integrador de segurança que dá a solução para tudo, né? Porque a segurança ela acaba morrendo no detalhe. E quando a gente fala que algo morre no detalhe, significa profundidade. Significa o seguinte: quando uma grande marca, um grande player começa a comprar outros players, começa a se unir para tentar montar uma solução que seja abrangente, ele acaba perdendo em qualidade. Faz sentido. Né? E aí ela acaba perdendo em profundidade. Por isso que você vê sempre pequenos players se despontando, não é? Com soluções pontuais, bem elaboradas, que vão atender bem um determinado nicho de mercado, né? Enquanto outros grandes players ficam patinando ali, eles aparecem ali nos catálogos e tal, mas eles acabam não sendo os queridinhos do pessoal mais viciado na computação. Então, na hora que o cara escolhe uma solução, ele acaba, olha, eu vou escolher esse CIEM aqui, mas na hora de escolher um EDR, eu escolho esse outro aqui. Pô, mas esse CIEM tem um EDR. Mas o EDR dele não faz isso, não integra com tal coisa, eu preciso. E aí você acaba criando uma camada por trás de serviço que é muito poderosa, não é? E que tem ali os seus benefícios e as suas falhas também. Eu sempre digo, quando você vai estudar na camada de serviço, né, e você é um cara de mercado, você conhece isso, a gente começa a estudar os compliances e os frameworks, né? E uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes é o seguinte: quando você tem um problema que é resolvido com um framework e um compliance, é que esse problema nunca será resolvido, né? Porque se ele fosse resolvido, ele não precisava de compliance nem de framework, ele seria resolvido. Significa o seguinte: que você vai ter que conviver com ele o resto da sua vida. Perfeito. Né? É aquele paciente que tem uma doença congênita, que vai tomar um remédio e que ele vai ter que tomar esse remédio a vida inteira, mas se ele parar de tomar esse remédio, aquela doença piora ou ele morre. É a mesma coisa. Então, quando você entra na área de serviço, você tem um calhamaço enorme de frameworks de atuação, um calhamaço enorme de compliances que você tem que seguir. Por quê? Porque segurança nunca é 100%, aquela velha máxima de sempre. Não é? E aí, por ela não ser o 100%, ela vira um buraco sem fundo.
certo? Então, quando você pega esses 3 fatores que eu comentei, né, que a criptografia, a autenticação e a questão do limite, do limite da superfície de ataque que a gente chama, certo? Reduzir essa superfície de ataque, você tem por trás ferramentas, você tem por trás consultoria, você tem por trás framework. E tudo isso tem um custo, né? E hoje, a gente tem uma competição muito forte entre o que é o risco, quais são as ferramentas que a gente vai investir nelas de fato e quanto a gente vai gastar em mão de obra para fazer com que essas ferramentas funcionem. Então, é muito comum, por exemplo, você encontrar empresas que investem muito em ferramenta e investem pouco em mão de obra. O que acontece? Você tem boas ferramentas funcionando, com configurações aquém da capacidade das ferramentas ou até desalinhadas com o modelo de negócio. Por outro lado, às vezes você tem empresas que não investem em ferramentas, usam tudo software livre, investem bastante em mão de obra, certo? E você tem um conjunto de processos, de pessoas que executam bem aquelas ferramentas, mas eles chegam num limite onde eles não conseguem ir mais por questão de tempo, por questão de recurso, de braço, como a gente diz, porque as ferramentas freeware consomem muito recurso. E você tem o terceiro caso, que não tem nenhuma das duas coisas, né? Certo? E que no Brasil, infelizmente, nos últimos anos, que a gente vem sofrendo uma crise financeira e política, econômica, desde 2014, 2015, né? A gente tem crise em cima de crise, e depois do Covid, e crise em cima do Covid, e crise política. O que tem acontecido com as companhias? Elas têm deixado a segurança um pouco de lado do negócio. Então, quando a gente olha para fora, a gente percebe que a segurança hoje ela virou quase que uma vertical, como o banco de dados virou uma vertical, né, o DBA e etc. Ela virou uma vertical, um pilar do processo de tecnologia, não é? Aqui no Brasil esse pilar ele está meio trincado, não é? Por causa desse processo longo de 5, 6, 7 anos de desinvestimento ou falta de investimento. Então não é difícil, por exemplo, a gente encontrar no mercado empresas que faturam 700, 800 milhões de reais por ano com um firewall de pacote na porta funcionando, e só. Com, por exemplo, metade das máquinas só com antivírus. Né? Com, por exemplo, não tem nenhum profissional responsável pela área de segurança. E nós não estamos falando de empresas que faturam pouco, né? É um valor substancial. E, então, isso gera uma insegurança que a gente chama, aí quando a gente olha para o risco Brasil, do business digital, isso gera uma insegurança na cadeia de supply. O que significa isso? Você pega uma Petrobras que investe fortíssimo em segurança, só que ela precisa de fornecedor. E o fornecedor dela precisa de outros fornecedores. Como é que está a cadeia de segurança disso aí? Não é? E aí, quando você olha para isso, você vê várias falhas no processo. E os hackers estão se tocando disso. Quer dizer, que é mais fácil hoje eles atacarem a cadeia de suprimentos de um grande alvo do que, por exemplo, atacar o grande alvo. Não é? Vamos dar um exemplo que é público, né? A SolarWinds, que é uma empresa que desenvolvia software de gestão de energia. Isso. E isso era vendido nos Estados Unidos para várias empresas de governo. O que os hackers fizeram? Eles atacaram a SolarWinds, colocaram dentro do software dela um código malicioso. Então, quando a SolarWinds fazia update do código dela para os clientes dela, abria um backdoor para que outras pessoas pudessem entrar no sistema. Não é? Então, o que o hacker fez? Ele atacou o fornecedor do governo para poder chegar no governo. Entendeu? Em nenhum momento ele pegou dados da SolarWinds, derrubou a rede da SolarWinds, formatou o servidor da SolarWinds, nada disso. Porque a intenção dele era manter esse supply funcionando, entendeu? Pô, interessantíssimo. Rodrigo, queria trazer um pouquinho para o mercado nacional a seguinte pergunta para você. Fica fácil assim a gente entender o porquê o hacker ataca uma empresa grande, né, para ganhar dinheiro e tudo mais, ou às vezes para fazer fama, porque esse pessoal gosta bastante disso também. Mas e a empresa de pequeno e médio porte? Ela está muito vulnerável a esses ataques também? Como é que funciona isso?
Cara, eu acho que é assim. Tinha um ditado que a minha avó falava que assim, não vá no médico se você não quiser saber da sua doença, né? Mais ou menos por Né? aí. Você está bem de saúde? Estou. Você foi no médico dos 10 anos? Não. Então, é aquela coisa, né? Você se sente bem porque você não enxerga o problema. A pequena empresa, ela faz parte da cadeia de suprimentos hoje de qualquer grande empresa. Né? Tá certo. Ela vende para o governo. A minha empresa de médio porte, ela compra de fornecedores de pequeno porte. Né? Ela recebe visita do técnico lá do VoIP, né? Do cara que vai subir o servidor não sei da onde. Quer dizer, existem outros fornecedores. Então, a pequena empresa, ela começa a entrar numa área de risco cinzenta, que é assim. Ela acha que ela é pequena, então ela não é importante. Então, se ela não é importante na cabeça, do ponto de vista de comparado com outras no mercado, eu não tenho valor no alvo. O problema é que esse alvo, ele tem caído de valor, não é? Em 2001, era caríssimo fazer hacker, né? Fazer hacktivismo, era caríssimo. Hoje, é muito barato. Você baixa uma ferramenta, você começa a trabalhar, com 6 meses de atividade, você já consegue fazer um monte de coisa. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo, não existe tanta pesquisa para se iniciar. Tem muita coisa pronta, né, na internet. Mas, Rodrigo, nesse ponto que eu quero chegar, por que alguém começa a brincar com... se torna hacker, né? Por que ele começa a atacar alguém? O que esse cara vislumbra? Tá, vamos lá. Existem 2 tipos de pessoas, né? Aquele cara que é o curioso, que é o técnico, que quer se especializar em segurança, e esse é um dos caminhos que ele pode ter de aprendizado, e é válido, é um caminho válido, né? Que é aprender, não atacar os outros, obviamente, porque isso hoje é um risco muito alto, tá? Teve muita gente que fez a fama atacando as empresas e depois mostrando para as empresas qual que era a falha. Hoje isso é muito perigoso, porque só o fato de você atacar, você já entra numa área cinzenta legal, né? Então o correto é você estudar, aprender e vender o seu serviço de forma honesta e de forma clara para o seu cliente, não atacar alguém sem ter essa autorização, ou participar dos campeonatos de caça ao bug que existem por aí. Então existe esse caminho que é o caminho bacana, o caminho do estudo, o caminho da colaboração. Só que, assim, existe outro caminho que é o associado à criminalidade, né? E aí é importante deixar muito claro que é o seguinte: esse caminho, ele não é traçado pelo hacker que é estudioso. Ele é um cara que estudou um pouco, conhece, sabe mexer com as ferramentas, né? E ele se associa às redes criminosas. Então, nós estamos falando de hackers que são associados a coisas muito, muito pesadas, entendeu? A tráfico de arma, a tráfico de droga, tráfico de gente, tráfico de órgão, tudo que é errado e mais um pouco, esses grupos fazem, né? Esses grupos, eles não ficam só atacando digitalmente. Então, existe esse grupo de ataque. Essa situação, ela piorou um pouco mais nos últimos anos, porque nós vivemos hoje o que a gente chama de guerra de quinta geração, tá? É uma guerra onde você não tem o objetivo de destruir o seu inimigo, mas você ter o controle, você ter a informação e tirar proveito disso. Então, hoje você tem, por exemplo, se você ligar qualquer sistema de detecção, o meu aqui da empresa, você vai perceber que 90% dos ataques que seu site recebe são chineses ou russos. Certo? Aqui também a gente percebe a mesma coisa, Rodrigo. Exatamente. Agora, se você pegar também e mudar o sistema de lugar, né, colocar lá na Rússia e na China, talvez você veja outra coisa. Você está me dizendo que lá na Rússia e na China eu vou ver brasileiro e argentino atacando? Eu acho que tem uma troca de pedras aí, né? Eu acho que quando o telhado de todo mundo é de vidro, né, todo mundo joga pedra. Certo? Porque nós estamos falando de uma guerra de quinta geração, uma guerra assimétrica. O que é uma guerra assimétrica? Um grupo de pequenas pessoas pode fazer um grande dano, com um custo muito pequeno. E para você se defender, você gasta uma fortuna, né, para você se defender. Então, existe uma assimetria nesse processo. Então, hoje a gente vive essa guerra de quinta geração e ela não é nova. Se você pega lá os documentos do Snowden, nós estamos falando de projetos de grampos, né, patrocinados pelos Estados Unidos desde 2001. Né? Então, a gente vive, então,
uma guerra onde quem puder colocar um grampo em alguma coisa e difundir essa coisa, ele vai estar pondo, né? Não sei se o Brasil faz isso, porque a gente não tem hegemonia nesse mercado e nem disputa esse mercado, mas as grandes potências todas fazem isso. E todas, digamos assim, supostamente fazem isso, né? Vamos usar assim, o jargão da tecnologia, mas existem sempre fortes indícios aí de que vira e mexe aparece alguma coisa estranha vinda de algum lugar ou de outro. Então, assim, não é uma guerra do eu contra eles, né? Não existe um inimigo, existem adversários que estão ali disputando o terreno na área digital. E essa disputa, ela foi durante muito tempo patrocinada por governos, não é? E essas agências, elas treinam pessoas, e essas pessoas, elas saem das agências e abrem suas próprias empresas, não é? Então, lembra que eu disse lá atrás, o que tem a ver essa coisa, né? Por que uma agência vai atacar minha pequena... Não, a agência não vai atacar a sua pequena empresa, depende. Né? Se você é fornecedor de uma empresa média, que é fornecedora, por exemplo, de uma usina nuclear, e o teu técnico carrega uma maleta lá para dentro para fazer a manutenção do sistema, você é alvo, mesmo você não sendo da usina nuclear. Você é um alvo potencial, certo? E aí o que acontece? Essas agências, elas abriram, elas se multiplicaram ao ponto que o custo do alvo reduziu. O que significa isso? Que antes, para eu poder contratar, entre aspas, supostamente contratar uma agência dessa para invadir um celular de alguém, ia custar não sei quantos milhões, não é? No último levantamento aí da pessoal da Anistia Internacional, não é? Só em uma ação que foram feitas, eles invadiram 50 mil celulares, né? Então, olha a diferença, né, que tinha de 15 anos para cá para agora. Antigamente, para você invadir era um custo, agora você invade 50 mil quase que com o mesmo custo. O que significa isso? Que é barato. Não é caro invadir a pequena empresa, entendeu? Entendi. Então, o atacante ele pode correr o risco de tentar invadir várias pequenas empresas, ter acesso a essas empresas, entender qual é a participação dessas empresas na cadeia de suprimento, na cadeia de informação, entendendo o suprimento como informação, tá? Vamos supor, um escritório de advocacia que atende causas estratégicas de uma companhia é uma pequena empresa, né? Geralmente ele tem ali 15... Os escritórios de advocacia que a gente costuma atender, que são grandes, eles têm ali 15 máquinas, 30 máquinas, 10 advogados, não é? E acabou, né? Esse cara, se um atacante entra ali dentro, olha a quantidade de informação que ele tem privilegiado, né? E é uma informação já, digamos assim, filtrada, condensada, analisada. É uma informação que vale muito mais do que um download de um banco de dados. Perfeito. Né? Download de um banco de dados vale o quê? Você tem que olhar aquele dado, tem que entender aquele dado. Às vezes você não consegue entender o dado, né? Perfeito. Então, eu acho interessante, né, Rodrigo? Você falou que 15 anos atrás era muito caro a gente contratar uma empresa para fazer uma invasão no celular ou no computador, hoje está mais barato. Uhum. E também tem um outro ponto. Há 15 anos atrás, as nossas informações não estavam todas no celular. A gente tinha ligação ali, quem sabe mensagem de texto. Hoje a gente tem WhatsApp, foto, tem todo o log de GPS, enfim. Então, além de ter ficado mais barato o ataque, esse ataque tem um potencial muito maior, porque tudo está ali. Isso, e como eu te falei, ele ganha escala, né? Esse ataque que eu falei para você dos 50 mil celulares, ele é um ataque, ele não foi um ataque, está público, né, rodando na internet, isso não é um ataque de um hackerzinho, isso é um ataque de uma agência contratada por um governo, ou 2 governos, ou 3 governos. Nós estamos falando de alvos, assim, jornalistas, adidos de embaixada, gente de alto nível. Nós nem chegamos a falar, por exemplo, de atacar o celular do seu filho, entendeu? Porque essa automatização, esse barateamento faz com que o cara faça um esforço mínimo para atingir um número enorme de alvos e ter sucesso, por exemplo, em, sei lá, menos de 1% desses alvos, né? Certo. Só que, sei lá, 1% de 1 milhão é número pra caramba, né? Não é pouca coisa. E se você cobrar, no caso do ransomware, né, que a gente nem chegou ainda lá para falar sobre isso, mas no caso do ransomware, você cobrar $100 de 1% de 1 milhão, é muito dólar, né?
É muito Não é top. pouca Mas, coisa. Rodrigo, É muito dinheiro. vamos pegar esse caso do ransomware, porque quem sabe isso seja uma coisa que afronta muitas das pequenas, médias e até grandes empresas. A gente tem casos aí bem emblemáticos de grandes empresas que sofreram um ataque de ransomware, né? Então vamos lá, o ransomware ele é um vírus que ele entra no teu ambiente, ele criptografa a informação, né? Ele põe uma senha naquela informação e só com essa senha, com essa contrachave, você consegue acessá-la. Mas aí fica a curiosidade, como que o cara ganha dinheiro com isso? Por que ele faz isso? Vai lá. Tem várias observações. Você falou uma coisa que é o senso comum, né? Tá. O senso comum é isso. A gente tem que entender que o ransomware, ele é um malware que pode fazer qualquer coisa. Tá. Né? Só que ele ganha essa cara de ransomware quando ele faz isso que você falou. E isso significa o seguinte, se a sua empresa foi contaminada por um ransomware, ok? Isso significa que ela poderia ter sido invadida por alguém e esse alguém ter ficado lá durante 3 anos e você nem sequer saber que ele esteve lá. Então, isso eu acho que é mais importante. Eu acho que isso é mais importante do que entender o ransomware, né? Porque o ransomware, ele é uma automatização de um ataque. Né? O ransomware é um malware que recebe comandos. Quais os comandos como é que é o processo, né? Vamos entender o processo de ataque de ransomware. Vamos lá. Primeiro vamos falar de tecnologia, depois a gente fala de grana, né? De ransomware as a services, que a gente chama. Tá? Então, como é que o ransomware funciona? Primeiro, tem que ter alguém interessado em usar esse ransomware. Esse alguém, ele vai determinar uma superfície de ataque, né? Um sistema, uma vertical, saúde, educação, financeiro, um banco específico, o seu sistema de milhagem de cartão, por exemplo. Nós tivemos vários problemas com milhagem de cartão transferido de forma errada, sistemas de pontuação e etc. Então, ele escolhe um tema, uma vertical. A partir daí, o hacker produz esse artefato específico para esse processo. E aí você tem um processo de infiltração desse ransomware, que pode ser um e-mail, uma página falsa, um pendrive jogado no chão, né? Podem ter vários processos aí de entrada. Alguém de dentro da companhia, né? Que vamos começar disso mais para frente. A partir do momento que esse ransomware entra na máquina, ele faz uma avaliação do ambiente e ele começa a transmitir informações para fora e ele começa a tentar fazer uma coisa que era escalar. Porque o objetivo do atacante é que, mesmo que ele seja descoberto, ele continue no ambiente. Então, o que ele pode fazer? Ele pode contaminar uma impressora tua, entrar lá dentro e ficar caladinho, enquanto ele vai lá mexer no seu banco de dados. Aí o cara do banco de dados descobre, não é, que o banco de dados foi corrompido, vai lá e reformata o banco de dados, limpa, arruma, beleza. Mas você tem uma cópia lá dentro da impressora tua, né? Paradinha, caladinha ali esperando. Por isso que uma desinfecção é um processo complexo, certo? Porque o bom atacante, ele vai sempre deixar um plano B, um plano C, um plano D. Ok. Então ele tenta fazer isso que a gente chama de escalar, né? Escalar a prioridade, que é ter um acesso melhor. Então ele invadiu a minha máquina. Eu só tenho acesso ali àquela minha máquina, não sou administrador nem nada. Ele vai tentar escalar. Algumas vezes ele vai tentar atacar a senha de alguém, mandar alguns e-mails falsos em meu nome e tentar entrar em outras máquinas. Em outras situações, ele tenta explorar bugs de sistema operacional. Por exemplo, o WannaCry. Por que o WannaCry teve tanto sucesso? O WannaCry explorava um bug específico do Windows que dava direito ao acesso de administrador. E a partir daí ele fazia o que ele queria. Então, a partir do momento que você clicasse no e-mail e desse uma execução de alguma coisa, baixasse alguma coisa e executasse, ele automaticamente invadiria a sua máquina e começaria a invadir todas as máquinas do lado. Né? Legal. E por isso que grandes empresas tiveram que desligar o equipamento, etc. Mas a maioria dos ransomwares, hoje, nem sempre utilizam esse tipo de recurso. O que eles fazem? Um e-mail mesmo, né? Contando uma historinha. Aí depois a gente pode falar mais para frente de phishing. Então, entrou. Quando ele entra, antigamente o que ele fazia? Formatava o seu disco e pedia resgate. Agora ele não faz mais isso. Ele entrou, ele se conecta com a central de comando, a central de comando dá comandos para ele pegar dados, ele fica ali pegando dados. Tá, quanto tempo geralmente um malware desse pode ficar na sua rede?
a média é de 140 a 240 dias. Certo? Então você não sem sabe ser que tipo de dado. detectado, ele está lá, está lá paradinho. Ele tá lá sem ser detectado, exatamente. E aí por que o antivírus não pegou ele, etc. Cara, também é outro assunto que pode discutir, não vou inventar aqui agora. Ele entrou, o antivírus não pegou, vamos partir desse princípio. Ele está ali mandando, depois que ele exaure a informação, não é? Ele avisa o comando-controle diz, agora peça o resgate. Ele vai lá, formata o seu disco e aparece aquela... Formata não, encripta seu disco e vai lá, aparece aquela telinha de resgate com a conta de Bitcoin, ou Ethereum, sei lá, qualquer moeda dessa. Mas é Bitcoin porque é mais difícil de rastrear, que tem servidores em locais onde não tem acordo. Certo? Então, esse é o desenho básico, é do ransomware. Esse ataque, por que ele é tão conhecido? Porque ele é automatizado e ele é replicável em vários locais diferentes. Não é? Hoje, por exemplo, se eu pegar um ransomware conhecido, jogar lá no vírus total, e os 74 vírus que está lá detectam ele. Aí eu pego esse mesmo ransomware, faço 2 modificações nele, 30 antivírus só pegam ele. Entendeu? Então, assim, o antivírus, para ele conseguir pegar um ransomware, você tem que configurar, além dessa questão das assinaturas, que é uma coisa antiga, você tem que usar comportamental. Né? O antivírus, ele não pode ser desinstalável de forma simples, a máquina não pode ter usuário administrador, porque senão o malware desinstala o antivírus sem você ver, você desativa ele sem você ver. Então, assim, existe todo um processo que tem que ser feito para fazer com que o antivírus tenha uma chance maior de detectar um malware que ele não conhece. Por exemplo, quando esse malware tentar fazer um acesso num ponto específico que ele não deveria acessar, por exemplo. E aí existem estratégias, não é? Agora, vamos lá. Quantas pessoas fazem isso nas instalações? Não é? Muitas vezes você compra um bom antivírus, um bom firewall, e aí o seu dinheiro acabou. Não é? O dinheiro acabou. E aí o técnico que você põe lá é um cara que não conhece nada, é um cara até bem intencionado, boa índole, esforçado, mas ele não tem a bagagem necessária para fazer essas coisas funcionarem. Ou então ele começa, né, vai lá, ativa o antivírus, começa a bloquear tudo, aí o diretor liga, tentei aqui ver um arquivo, não consegui abrir, tira esse troço do meu computador. O que o cara vai fazer? Vai obedecer a ordem. Né? Vai tirar, né? Vai tirar. Então, o ransomware, ele é isso. Como que os bandidos ganham dinheiro com ransomware? Tá? É assim. Eles quebraram a cadeia de produção de ransomware em vários pedacinhos. Então, você tem um cara que quer o ransomware, né? Vamos supor eu quero um ransomware, não entendo nada de tecnologia, nada. Quero atacar uma vertical X qualquer, uma área, uma superfície de ataque qualquer. Eu entro em contato com a equipe que canaliza o business, né? O pré-venda, né? Da solução. É nesse nível. Negocia os termos, ok? Beleza. Aí tem situações que você paga um tanto, tem situações que você faz só no risco, e etc. Esse carinha que te aliciou do lado de cá, ele vai contratar o hacker para fazer o artefato, que é outro sujeito. Beleza? Então, pode ser o sujeito A, o sujeito B, o sujeito C. Depois que o artefato é feito, ele aponta esse artefato para um comando e controle dele, que pode ser de uma outra pessoa, também, que vai... Todo mundo vai entrar na rachadinha, né? Na rachadinha do processo. E aí devolve o artefato. A pessoa que contratou costuma ter a obrigação de colocar o artefato no alvo. Certo? Depois que é feito isso, você ainda tem os agentes financeiros que vão gerenciar a carteira, que podem ser outras pessoas. Né? Então, a partir do momento que esse ransomware começa a rodar e o dinheiro começa a cair naquela carteira específica, o gerente da carteira começa a distribuir esse valor para quem fez o malware, para quem aliciou, né, para quem contratou e para quem distribuiu, entendeu? Entendi, mas estrutura totalmente organizada, hein? Totalmente organizada e com um aspecto muito interessante. As pessoas nunca se veem. As pessoas nunca pegaram na mão uma da outra, elas não sabem quem são as outras pessoas, elas conversam com nickname, tá? Na Deep Web. E assim,
E a corda mais fraca desse processo, geralmente o cara que é pego, é o primeiro, né? É o cara que é aliciador. Quem são esses grupos? Esses grupos a gente não sabe quem são. Existem suposições, não é? Recentemente, de que alguns grupos desses são protegidos por governos, né? E aconteceram 2 fatos que são muito interessantes de desmonte desses grupos recentemente. Um foi um grupo associado à Rússia e o outro grupo que não era associado a ninguém, mas os Estados Unidos conseguiram desmontar eles em 10 dias de operação. Eu nunca vi uma velocidade tão grande, que foi o pessoal que atacou a pipeline, não é? O que é que transfere petróleo, não é? Lá para o leste americano, acho que é o leste americano, que seja, posso estar errando aí. Foi muito rápido o processo, os caras atacaram, aí depois que eles atacaram, eles pediram desculpa por ter atacado, depois eles pediram desculpa por ter atacado, eles pediram para os seus associados, né? Os associados são as pessoas que contratam, que fazem a infiltração do malware, né? Que fazem aquela contratação inicial, certo? Que seus infiltrados escolham melhor seus alvos e 15 dias depois, a rede de comando e controle deles caiu. Deixou de existir e o grupo foi desmontado. Mês passado, aconteceu algo parecido com o grupo russo. Tem, inclusive, imagens deles aí sendo presos na casa deles e etc. Aconteceu uma coisa muito parecida com um grupo russo não, um grupo supostamente apoiado pelo governo russo. Então, para você ver que assim, se a sua empresa é atacada, não vai acontecer nada, você não vai pegar o hacker, a polícia não vai te ajudar, você vai abrir um BO, não vai acontecer nada, o cara está lá no outro país que não tem relação nenhuma com o Brasil, os acordos internacionais são muito frágeis, nesse aspecto, né? A não ser quando é do lado dos americanos, é bem forte. Mas assim, da gente pedir as coisas é difícil, né? E de repente essas situações são resolvidas em 10, 12, 15 dias, né? Quer dizer, os grupos ficaram tão grandes que eles começaram a incomodar, aí eles vão lá e desmontam os grupos. Muito interessante. Mas isso aí é igual o Escobar, né? Prendem o Escobar, o que aconteceu? Apareceram mais 300 Escobarzinhos embaixo dele, né? Então, é isso que acontece. Então, isso cai por terra, né? Aquela ideia romântica, né? Que o hacker é o menino que está lá no fundo da casa dele com o computador. Isso aí já não existe mais, né, Rodrigo? Há muito tempo. Que interessante. E é um serviço que pode ser, que supostamente pode ser contratado por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa pode contratar esse tipo de serviço. E nota, o ransomware, ele é um malware que foi programado para ser um ransomware. Ele pode ser um malware que pode ser programado para ser outra coisa. Então, se você pegou um malware hoje, não é? Se você pegou um ransomware hoje, significa que você não tem o mínimo necessário para operar. Assim, às vezes é meio grosso falar isso, assim, esse tapa na cara, não é? Você não tem o mínimo necessário para operar na internet hoje. Então, se você pegou um ransomware, não adianta você fazer uma supermobilização, ir lá e botar o sistema no ar, certo? E não olhar, fazer um estudo de caso, olhar para dentro e entender, afinal de contas, aonde que eu errei nisso aqui? Né? É isso. Muito interessante. Rodrigo, e tem surgido agora um comentário muito grande em ransomware operado por seres humanos, né? By human. O que é isso aí? Isso aí é um negócio diferente, interessante, mas não é um negócio novo, tá? Isso ganhou fama aqui no Brasil por causa daquele caso do Ministério da Saúde, de uma operadora agora, que é o seguinte, a brincadeira, entre aspas, séria, é assim: olha, eu sou um ransomware que eu não preciso de malware, tá? Eu abro um link no Telegram, penduro um monte de gente lá dentro. Isso aconteceu, tá, gente? E viro e falo assim: 50 mil reais por semana para alguém que me dê um acesso em tal superfície de ataque. Né? No caso ali, isso foi feito por uma operadora, né? Então, os hackers estavam oferecendo 50 mil por mês para que alguém de dentro da companhia, por semana, para que alguém de dentro da companhia fornecesse acesso privilegiado.
para isso, né? Então, nota, todo aquele trabalho que o hacker ia ter de colocar o malware lá dentro, tentar enganar alguém, para poder puxar uma informação, para chantagear a empresa depois com essa informação, ele já resolveu sem precisar do malware. Tá? Isso a gente chama do inimigo interno. Quando a gente faz segurança hoje, a gente faz segurança com zero confiança. Tá? A gente não pode confiar em absolutamente ninguém dentro da empresa, nem no dono da empresa. A gente pode confiar. Né? Eu lembro quando eu mexia com segurança, eu não tinha a chave da minha empresa, a gente mexia com esses processos internos, eu não tinha a chave da minha empresa, eu não tinha senha de servidor, eu não tinha senha de administrador, eu não conseguia desabilitar o antivírus da minha máquina, e eu era o dono da empresa. Né? Entendi. Por quê? Porque eu sou um alvo prioritário. E aí, a gente, quando vai na pequena empresa, o que você vê? Você vê o contrário, né? Você vê o dono acessando tudo, aí tem mais, sei lá, dos 15 funcionários, 4 sabem a senha de root. Isso. Certo? Né? E todo mundo faz tudo, todo mundo acessa tudo, e quando o funcionário falha, você pede para o outro, ele acessa a pasta do outro, e pronto. É assim que é a pequena empresa. É um alvo muito fácil. Né? Então, esse acesso, ele de ransomware, operado por humanos, é nesse conceito, né, de que eu faço tudo com engenharia social, eu não preciso ter programação nenhuma. E isso vai ser um problema muito sério no metaverso. Tá. Né? Porque no metaverso, você pode ser quem você não é, né? Você pode fingir ser alguém que você não é. Então, essa questão da identidade, ela começa a ficar muito mais complexa. Tá? E é uma questão, infelizmente, socialmente não resolvida ainda. Nós vamos ter muito... Nós estamos vivendo agora o governo digital, né? Não sei se você está acompanhando, né? E que é uma coisa super bacana, certo? Na Estônia funciona muito bem, que é um paísinho desse tamanho, né? Pequenininho. Mas aqui no Brasil, a gente vai sofrer muito com isso aí ainda, cara. Muita gente falsificando acesso, muita gente fazendo operação em seu nome. É muito importante você ficar atento em relação a isso. A gente precisa criar uma cultura de segurança no país, né? As pessoas ainda não têm isso, ainda mais digitalmente, né? A gente tem um caminho grande pela frente. Mas, Rodrigo, a gente falou de um monte de pepino que nós, empresas de tecnologia, que ainda trabalham na área de segurança, tem que enfrentar. Muitas coisas, como você falou, são antiguíssimas, mas estão cada vez mais atuais. E isso. Por onde a gente começa, o que a gente faz? Vamos respirar fundo, né? Assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, principalmente o nosso público, né, que eu acho que é o público que a gente está atingindo nesse podcast aqui, é a pequena e média empresa, eu acredito. Isso. Primeiro a gente fazer aí um assessment, né? Entender o que é o teu negócio, entender... usando esse ponto de vista da segurança. Tá? A gente tem até um questionário na AlgaSec que pode ser utilizado para isso, até coloquei à disposição tua, né, para você rodar aí nos seus clientes, para você medir a maturidade de segurança. E nota o seguinte, a gente tomou muito cuidado de fazer um questionário básico, né? Porque a gente não quer mostrar assim, o quão distante as empresas, o quão distante elas estão e o quanto elas não vão alcançar, né? Porque isso é ridículo. Então, a gente pensa assim, bem, uma média empresa tem essa capacidade de fazer isso, né? E isso é esse básico. Então, esse assessment é muito importante para você entender um iniciozinho de onde estão as suas lacunas, né? Então, a gente tem lacunas que podem ser resolvidas com firewall, com sistemas de IPS, com sistemas de varredura, né, de scanning de rede, com sistemas de filtro web, que é um problemão hoje, né? Todo mundo fala web e as portas de entrada, os hackers hoje muitas vezes nem sequer tentam outra coisa, eles só ficam em cima das ferramentas web desenvolvidas internamente, não é? É uma questão de engenharia social também, que é uma coisa perigosíssima, tanto para o próprio funcionário quanto para a corporação, né? E assim, as ferramentas a gente tem. O mercado tem essas ferramentas para cumprir esse básico desse processo. E aí é importante a empresa contratar alguém para fazer essa consultoria, para entender o negócio do cara, entender onde é que vai ser colocado e o quanto vai ser gasto.
não é? Seguindo aquelas três regrinhas básicas, né? Redução da superfície de ataque, identificação e codificação de dados. Eu esqueci de falar uma quarta agora que veio, que é a engenharia social, mas é porque foge um pouquinho da tecnologia, né? A engenharia social foge um pouquinho da tecnologia. Apesar de que hoje virou moda. A engenharia social hoje virou moda para se invadir, porque o pessoal descobriu que é o mais fácil, né? Tanto é que fizeram um ransomware sem ransomware. Sem ransomware, né? Fizeram um ransomware sem ransomware. Pô, que legal, né? Que legal. Rodrigo, bom, eu acho que a gente tem uma série de desafios pela frente. O ano de 2022 aí promete várias surpresas na área de segurança, né? A gente tem visto isso no mercado. O objetivo de hoje foi a gente falar um pouco do histórico da segurança. Eu acho que aqui, se a gente for ficar, a gente fala mais 2 horas sobre histórias que já aconteceram, né? Nós dois gostamos de falar. O que eu vou te perguntar, Rodrigo? Eu gostaria de levar no TI nas nuvens para as pessoas um tema aí um pouco mais técnico, para o pessoal que nem eu, que gosta de escovar bits e bytes, assim, de, que firewall usar, que WAF usar. O que você poderia falar sobre isso? Você acha que é interessante a gente falar em um outro podcast especificamente sobre o tema? O que você acha? Eu acho que a gente poderia falar, segmentar aí, por exemplo, firewall, né, que é um assunto que todo mundo fala de firewall e todo mundo fala de antivírus, né? Uhum. Mas vamos lá, o que é isso, afinal de contas? Do que eu estou falando? Né? Lembra que eu comentei da questão do firewall, né? O que é reduzir uma superfície de ataque? Né? Como é que eu coloco um firewall para reduzir uma superfície de ataque? Isso tudo dá aí um podcast inteirinho sobre isso, até para você olhar para o seu ambiente e chegar à conclusão que está instalado errado. Eu tenho uma bola de cristal aqui, deixa eu botar a mão aqui, ó, o ambiente do que seu aí, que você está, sem ter seu firewall, está instalado errado, porque é o padrão de mercado, é o consenso, é o senso comum. E segurança, a gente não vai pelo senso comum. Então, podemos falar sobre firewall. Nós podemos fazer uma sessão só sobre antivírus e EDR. Tá? Nós podemos falar uma sessão só sobre engenharia social. Eu acho muito legal. Legal. Cara, o AF, fundamental, e é uma ferramenta assim, que é difícil de fazer funcionar. É difícil de fazer funcionar, ela não é fácil, ela é 20% automatizada, os outros 80% você tem que ter uma certa... A gente pode trazer aqui alguns equipamentos para a gente abrir e mostrar como que a coisa funciona. Podemos falar também sobre scanning de infraestrutura, como é que a gente deve atuar com o scanner de infraestrutura, quais são os procedimentos, porque assim, quando você faz o primeiro scanner na sua rede, dá vontade de você sair correndo, né? Uhum. Porque a quantidade de buraco que você acha, a quantidade de problema que você acha. E talvez o scanner hoje que está mais em moda, que é o scanner de aplicação, né? de dinâmico e de código-fonte, que tem se tornado cada vez mais o maior problema de segurança. Qual é? O software desenvolvido em casa, que usa muitos componentes de terceiros lá no GitHub, e tem um excesso enorme de compartilhamentos. É aquele desenvolvedor que aprendeu a programar copiando e colando, né? A gente não é da nossa época isso, a gente não tinha essa vantagem, porque hoje é uma vantagem. Codificava, né? Hoje você busca módulos completos. Eu preciso de um módulo que faz um desenho, o cara vai lá no GitHub, gratuitamente puxa esse módulo, pluga na aplicação estratégica dele e manda para o cliente. E o que ele roda naquele módulo? Não sei. Cara, isso é o que rola hoje na área de desenvolvimento. Então, tivemos um bug recente do Log4j, né? Uhum. Né? Que afetou praticamente todas as implementações de Java que utilizavam esse log para registrar alguma coisa no log. Né? Então, assim, e nós estamos falando, chegou-se até a dizer que a gente ia ter um apagão na internet. Esse apagão não ocorreu, mas o número de ataques multiplicou assim por 20. Quando saiu o Log4j, a correção dele, começou a corrida contra o tempo entre as pessoas que queriam invadir a tua máquina e a sua capacidade de corrigir. Por quê? Porque as pessoas que estavam invadindo, elas não estavam apagando o banco de dados, elas invadiam e colocavam um backdoor lá dentro para esperar você corrigir para te invadir daqui 1 mês, 2, 3 meses. Então, talvez a gente
esteja só esperando um tempo passar para que esses ataques, eventualmente que foram bem sucedidos, começarem a ser utilizados. De uma coisa que já foi corrigida e que você já corrigiu. Mas como você demorou muito para corrigir, o cara já entrou, já está lá dentro. Né? Fragola, eu não tenho a tua bola de cristal, mas se fosse para eu apostar, eu acho que tu vai achar muito Log4j aí desatualizado, viu? Né? Nem mudado, né? Nem atualizado. Exato. Porra, aí exato. Você sua bola de cristal está funcionando igual a minha aqui. A minha está dando o mesmo, tá piscando a mesma luz aqui. É verdade. Né? Eu acho que dá para fazer sobre melhores práticas, podemos chamar assim, né? Legal. De cada uma dessas verticais. E, de repente, uma vertical final aí, falando um pouco de CIEM, falando um pouco de como que essas coisas conversam umas com as outras, não é? Nós podemos pensar também em fazer alguma coisa nesse sentido, que não é tão direcionado assim para a PME, porque aí já estamos falando já de um outro patamar de gestão de segurança, não é? Mas é bom saber que a gente existe. Tem coisinhas que você pode fazer, né? Ali lógico. Né? Um bom profissional de segurança consegue fazer várias coisinhas interessantes. E o objetivo é levar conhecimento, né? Um conhecimento, uma linguagem acessível, enfim, para as pessoas saberem que existe e para o técnico ter o norte de onde começar, né? Por qual caminho seguir. Eu acho que esse papel é muito importante para a gente começar a criar o que a gente falou, que é a cultura de segurança nesse Brasilzão de meu Deus aí. Sim, a melhor coisa do mundo é a gente atender um cliente que tem essa cultura, que tem essa consciência. É muito importante isso para nós, né? O cliente mais difícil é aquele que não tem a compreensão, é aquele que vai mandar tirar o antivírus no primeiro problema que o primeiro arquivo errado que o antivírus detectar, ele vai mandar tirar o antivírus. Esse é o pior cliente de todos para a gente atender. Né? Então é importante esse trabalho teu, eu acho, para você atingir o teu público aí da região, né? E me coloca à disposição, inclusive, se for do seu interesse, a promover debates ao vivo. Legal. Vamos combinar. Para responder perguntas, trocar ideias, as pessoas trazerem problemas para a gente discutir potenciais soluções para esses problemas, sempre focando em tecnologia, focando em solução. Eventualmente a gente vai trazer produtos aqui para a gente poder exemplificar, para ficar mais fácil o entendimento. Legal. Mas o foco maior é na tecnologia e cultura, eu acho que o principal é isso. Muito bom. Rodrigo, em nome da Pelissari, queria agradecer você, a sua simpatia de sempre, a sua disponibilidade. Hoje falamos com o Rodrigo Fragola, um dos maiores especialistas de segurança do país, e vamos ter a honra aqui de trazer uma sequência de podcasts muito informativos para todos nós que gostamos de escovar bits e bytes, mas nunca esquecendo de entender o porquê que a gente está escovando esses bytes, né? O que no negócio nós vamos proteger e o que a gente vai fazer para mudar essa cultura de segurança no Brasil. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, gente. Até a próxima.